Existiriam vampiros reais em nosso mundo ou seria somente uma lenda? Muitos filmes e livros relatam a existência desses misteriosos seres que, para muitos, não passam de ficção. No entanto, muitas pessoas contam relatos que provam que a existência dessas criaturas podem ser mais real do que possamos imaginar. Eu vou contar para vocês o que aconteceu comigo. Certa vez, na época em que eu e meu namorado morávamos na Europa, no ano de 2003, resolvemos sair à noite caminhando na rua. Eram mais ou menos 00:30 e nós andávamos por uma rua deserta. Era época de veraneio e poucas pessoas estavam na cidade. Nós íamos até um pub, o qual não era muito longe de onde estávamos e por isso fomos a pé. Então surgiu um rapaz muito estranho vindo na direção contrária. Ele tinha o cabelo preto, rosto branco como um defunto, pois não parecia usar maquiagem. Os olhos dele eram preto e fundo e uma expressão abatida e séria. Ele vestia um paletó preto, ele estava todo de roupa escura, era magérrimo e alto. Apresentava estar na faixa de uns 35 anos de idade. Nós até comentamos que poderia ser um dark pós-punk remanescente da época 80, pois não era artificial como os atuais e nem tão jovem assim. Ele não nos encarou, passou como se não nos visse. Então, ao passar por nós, olhamos para trás. O sujeito estranho deu um pulo, feito um gato, e subiu no muro de um estabelecimento ou casa, sei lá o que era aquilo, desses de tijolos. O muro era estreito e media mais ou menos 1,50 m. O estranho saltou e pousou com os 2 pés sobre o muro sem escorregar nem nada. Ele deu um impulso, nem barulho fez, feito um gato ou um pássaro, e, estando de pé sobre o muro, agachou-se como se estivesse pousando exatamente no lugar onde parou. Eu e o meu ex nos olhamos e não dissemos uma só palavra, porque nós achamos incrível a forma que ele realizou aquele pouso. Caminhamos rapidamente, nos afastamos e comentamos que não tínhamos entendido como o suposto Dark tinha feito aquilo, pela altura do muro. Apesar de tudo, achamos o sujeito tão real aos olhos que seguimos normalmente para o pub da danceteria. Na volta, vínhamos conversando sobre os acontecimentos divertidos da noite no pub. Nem lembrávamos mais do acontecimento, já eram umas 4 horas da madrugada. Foi então que eu parei de falar. Peguei o braço do meu ex e ele olhou para o que eu estava olhando. O sujeito estranho pálido estava exatamente no mesmo lugar, na mesma posição, sem se mexer, parecia uma estátua. Como se nós não estivéssemos passando, ele não piscava, apenas tinha os olhos distantes, fixos no horizonte imaginário. Dessa vez estava mais assustador, porque do local que o avistamos tinha umas grades bizarras que ficavam na frente da vista. No meio da escuridão era uma visão macabra. Meu ex pegou na minha mão, atravessamos a rua rapidamente e falou: "Credo, acho que deve ser um vampiro." Mesmo não acreditando em lendas de vampiros, saiu naturalmente da boca dele a expressão vampiro, pois nada poderia parecer tanto com um. Chego a me arrepiar quando eu me lembro, porque uma pessoa, um ser humano normal, ficar naquele muro estreito por todo aquele tempo, a julgar pela posição que ele estava pousado, feito um pássaro ou gato, não teria a menor condição. Só uma criatura sobrenatural poderia fazer aquilo.
sem contar o salto certeiro e equilibrado que nós vimos com os nossos próprios olhos. Realmente, eu não tenho dúvida nenhuma de que aquele cara não era desse mundo. Boa noite.